Bom, eu vou me apresentar então. Meu nome é Renata. Eu também sou psicóloga. Eu estudei com a Carol, inclusive. A gente se formou praticamente juntas. A gente compartilha da mesma abordagem, que é o TCC. Eu acho que a maioria aqui já conhece, já acompanha ela. Alguns também me acompanham. Então, o nosso foco é um pouco diferente, mas eu acho que a ansiedade envolve tanto o que eu falo quanto o que ela fala. Então, por isso a gente resolveu fazer essa live juntas, porque é um tema de interesse geral. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ansiedade e ela também um pouquinho no ponto de vista dela, do que ela está acostumada, e eu no meu. Exatamente. Então, seja bem-vinda. Muito obrigada. Pessoal que me segue também, manda um oi, manda uma figurinha aí pra gente ver que vocês estão curtindo a live. Corações, mandem corações. Perguntas, dúvidas. Também depois no final a gente vai querer que vocês deixem sugestões pra gente fazer as próximas lives, o que for de interesse de vocês, a gente faz. Exatamente. Karina colocou boa noite, boa noite. A gente vai falando e aí conforme vocês forem tendo dúvida, pode ir mandando, ou comentário, não precisa ser só dúvida, pode ir mandando que a gente vai lendo. Certo? Bom, pessoal aí, acho que tinha até respondido, né? Que sim, sentem ansiedade, já sentiram alguma vez na vida. Mas então, acho que o que é ansiedade? Vamos começar pelo começo? Exato. O que é ansiedade? Alguém aí tem algum palpite, alguma suspeita? O que vocês sentem? Como vocês sabem que estão ansiosos? Conta pra gente. Sim. Algumas pessoas ainda entrando. Sim. Normalmente tem um atrasozinho entre a pessoa escrever e aparecer aqui pra gente. A Emily. Bem-vinda, Emily. A Emily fez um desafio que eu fiz com a Thaís, nutricionista. Foi bem legal. E agora ela tá aplicando aí as coisas no dia a dia, né, Emily? Eu vejo. Tá conseguindo controlar a ansiedade bem? É uma das coisas que a gente falou bastante também. Bom, então vamos falar, um pouquinho da ansiedade. Na verdade, pessoal, a ansiedade é normal, é uma reação normal do nosso corpo quando a gente precisa fugir de alguma coisa, lutar por alguma coisa, a gente fica ansioso. E isso começa a prejudicar quando passa um pouquinho do limite. Então, tenham em mente que ser ansioso é uma coisa que todo mundo, uma hora ou outra, vai acontecer. Você vai se sentir ansioso porque é uma reação do corpo. Então, nossa, mas eu sou muito ansiosa. O que você classifica como muito ansiosa? Você tem... Porque a ansiedade, ela traz algumas sensações pra gente e algumas bem desconfortáveis. Então, tensão do nosso corpo que a gente sente, a gente fica tenso quando a gente está ansioso, ou então algum pensamento ruim. A gente também fica ansioso quando a gente está muito preocupado. Então, são coisas que acontecem no nosso dia a dia que deixam a gente ansioso ou ansiosa. Sim. É o nosso corpo, a nossa mente se preparando para, como você falou, né, lutar ou fugir de algo. Então, é uma preocupação futura, né? E ela costuma trazer alguns sintomas. Então, a gente percebe justamente pelo que você estava falando, né? A sensação
uma preocupação com o futuro, às vezes uma inquietação, não consegue, né, se concentrar em alguma coisa, ou começa a suar a mão, taquicardia. Cada pessoa vai ter uma gama aí de sintomas. Sintoma. Uhum. Os pensamentos que muitas vezes vêm, eles não são muito legais, né? São pensamentos negativos e a gente acaba não conseguindo fugir muito deles, mas tem como a gente controlar tudo. Sim. Né? A gente consegue controlar com as técnicas e habilidades necessárias. Então, para isso que a gente faz terapia. Quando você está muito ansioso, em excesso, quando é uma ansiedade que já passa do normal, procurar terapia é uma solução. E aí você aprende várias técnicas, você aprende a identificar a sua ansiedade, como ela acontece, porque é muito importante que você identifique os gatilhos da sua ansiedade, assim você consegue lutar e reagir a ela. Sim, sim. E algumas pessoas também ficam... Não sei se a palavra certa é demonizar a ansiedade. Assim, eu quero eliminar a ansiedade da face da Terra. E não, ela não é ruim nesse nível, né? Ela é muito importante para a nossa vida, porque é ela que vai fazer a gente se movimentar. Então, não queiram eliminar, claro, se for um transtorno de ansiedade, que é outra coisa, a gente trabalha de outra forma com acompanhamento psiquiátrico. Mas não queiram eliminar a ansiedade da face da Terra, ela é importante. O que a gente tem que aprender a fazer é lidar com ela de outra forma, né? Aprender a conviver com ela e usar ela para a gente se movimentar de forma equilibrada, né? E para isso a terapia funciona, para isso a terapia ajuda muito. Então, aprendam a lidar com ela. Muita gente me pergunta, mas e o remédio? Gente, o remédio ele pode funcionar, mas ele não faz milagre. Então, quem cala, tem aquele ditado, quem cala consente. Enquanto você não pôr para fora tudo aquilo que te aflige, que te traz preocupação, que te deixa ansioso, que dispara a sua ansiedade, você pode tomar o remédio que for. Ele vai aliviar sintoma, mas ele não vai tirar de você a causa. Então, assim, é muito importante que você fale. E muitas vezes as pessoas, eu vejo nos grupos de ansiedade, mas eu tô tomando tal remédio, mas não tá funcionando, o que eu faço? Eu não sei mais, meu Deus, me ajuda. E assim, você é dono da sua vida. Então você tem o controle e você é o único que pode resolver mudar, resolver partir por uma terapia ou então para algum processo que te ajude a aliviar os sintomas de forma mais efetiva, mas só o remédio não faz milagre. Sim. Exatamente. O remédio, ele vai ajudando no sintoma, mas se a gente não trabalha a causa, não trabalha o que tem por trás, não vai resolver muita coisa. Por isso que é um conjunto, né? Não adianta ficar só mascarando e não trabalhar a outra parte. Sim. O meu foco são mulheres ansiosas, então. Aparece muita mulher que eu sou ansiosa, eu preciso dar um jeito de controlar, como é que eu faço? E muitas vezes as pessoas procuram um milagre, uma receita mágica. E, gente, não funciona desse jeito, não é nada milagroso. Para você conseguir, você tem todo um processo. Por isso que a gente fala, terapia. Aí você pode até pensar, é claro, você é psicóloga, vai falar que tem que fazer terapia. Mas, gente, isso não é uma coisa que você resolve. Muitas vezes você não consegue resolver sozinho. Como eu falei, um remédio sozinho não faz milagre. Então, assim, procure ajuda, procure falar sobre aquilo que te aflige, que te traz problema, que te traz preocupação. Só desse jeito é que você vai conseguir tomar um rumo diferente. Exato, exato. A Fabi falou que nos Estados Unidos é muito difícil. Olha, temos uma pessoa aqui internacional. É difícil o quê? A ansiedade ou a terapia? Porque a terapia a gente tem online agora, né? A gente atende online. Então, sim. O que é difícil? O que é difícil aí? Controlar a ansiedade ou fazer terapia? Sim. E o aprender a lidar é muito importante para que a gente tenha comportamentos mais efetivos, né? Igual, por exemplo, no meu nicho,
que a maioria sente ansiedade e desconta na comida. Você acaba somando um problema a mais do que de fato resolvendo. Mas tem gente que faz outra coisa, né? Ou tem ansiedade e paralisa e aí não consegue fazer as coisas, os projetos, enfim. Então, olhar para isso é muito importante. E aí na terapia a gente começa, né, a identificar os gatilhos, os pensamentos automáticos, o que está por trás. Então, é muito importante olhar o que te causa mais ansiedade, de onde vem e como você se sentir, né, mais segura para lidar com isso. A Fabi falou que a ansiedade é mais difícil nos Estados Unidos. Sim. Então, Fabi, agora a gente tem essa opção, essa possibilidade de fazer a terapia online. Então, você aí dos Estados Unidos consegue fazer a terapia online com um psicólogo, uma psicóloga aqui do Brasil. Então, assim, eu atendo uma pessoa que não mora aqui no Brasil e, assim, super funciona, é a mesma coisa. Então, tem gente que pergunta, tem diferença da terapia online para terapia presencial? Não, não tem. A diferença é que você não está no mesmo ambiente, mas as técnicas que a gente usa são as mesmas, o manejo é o mesmo. Então, assim, não tem nenhuma dificuldade, não. Acho que é até melhor para você, porque, por exemplo, você está em outro país, fala em outra língua. Então, vamos dizer que 24 horas você está ali convivendo com inglês, e às vezes você fica muito ansiosa, ou então você fica cheia de ter que falar só o inglês. Então, quando você faz terapia com uma psicóloga brasileira, você tem pelo menos 1 hora por semana, ou de acordo com a sua necessidade, falando português. Sim, sim, exato. E ainda tem a questão cultural, né? Eu acho que fazer com o brasileiro, talvez ele entenda um pouco melhor o que você está sentindo. Enfim, são culturas bem diferentes. Então, muitos estrangeiros procuram muito fazer terapia com brasileiros justamente por isso. Ela estava falando das emoções, né, misturada com as saudades, aí vem a comida. E é justamente para isso a terapia, para se organizar, para olhar para essas emoções e aprender a lidar de outra forma, né? Para gerar outros tipos de comportamento. Se a gente não trabalha os nossos pensamentos e emoções, os comportamentos vão ficando lá bagunçados, mistura com emoção, então é importante separar cada coisa para ter outro tipo de resultado. Sim, e a comida acaba virando uma válvula de escape para todos esses sentimentos, pensamentos e emoções que a gente não consegue controlar. Então, alguém perguntou aí por que crise de ansiedade pode virar crise de pânico. Isso é muito relativo. Quando a sua ansiedade já passou do limite assim, que a gente considera saudável, aí podem acontecer. Você pode ter algum trauma, alguma coisa assim que favoreça a sua ansiedade, que seja um gatilho para isso. E aí você acaba desenvolvendo pânico de alguma coisa que acontece. Então, pessoas que não entram no elevador, que não dirigem, ou diversas outras situações que acontecem por causa da ansiedade, e aí vira uma coisa mais severa, né? Entre o pânico. E aí, assim, crise de pânico, na maioria das vezes, a gente precisa de um acompanhamento com um psiquiatra também. Então, a psicoterapia mais o medicamento que serão fundamentais no tratamento. Mas, assim, é a mesma coisa. Não adianta você tomar o medicamento e não fazer terapia. Isso não muda. Sim, sim. Porque aí na terapia você vai aprender a identificar o que você está sentindo, né? Muita gente tem aquela sensação de, na crise de pânico, eu vou morrer, eu não consigo respirar. E aí, na terapia, você vai aprendendo a identificar esses pensamentos e responder de outra forma. Principalmente na ansiedade, onde um pensamento gera outro, que gera outro, e vem aquele efeito cascata, que é muito difícil de controlar. Então, se você já identifica no começo e já responde, você evita esse efeito cascata e, consequentemente, consegue controlar melhor a crise. Ou você tem a consciência de que é uma crise, de que é só respirar, tem, né, as técnicas de respiração. Então, não é só o remédio, um complementa o outro.
Isso é fundamental. Porque, às vezes, você, com o passar do tempo, você começa a saber, você identifica quando você vai ter uma crise e aí você consegue manejar para não ter essa crise. Exatamente. Qual é a diferença de tratar com um neurologista ou com um psiquiatra? O psiquiatra, ele é o médico que ele vai diagnosticar quando você tem algum transtorno emocional, assim, então depressão. Mental. Transtornos mentais são o psiquiatra que vai diagnosticar. O neurologista, ele vai fazer um exame, mas assim, ele não diagnostica o seu transtorno, ele cuida do seu cérebro, cuida das mais fisiológico, né? Fisiológico. O psiquiatra é mais para transtornos mentais. Isso. A Fabi estava falando, né, de sentir uma sensação ruim depois da terapia ou na terapia. Dependendo do assunto, né, que você traz ali na sessão, você pode sentir, porque o que a gente coloca tem muito de emoção. Mas não são todas as sessões assim, né? Tem momentos e momentos. Tem algumas sessões você vai sair. Tem sessões que você sai mais fragilizado e tudo mais, porque você faz reflexões que você não está acostumado a fazer no dia a dia e que o psicólogo está ali para apontar para você. Não é? Tem gente que pensa que terapia é uma conversa como qualquer outra. Não, gente, a gente usa técnica, a gente tem toda uma ciência por trás daquilo que a gente faz. Então, assim, terapia é um método científico. Então, vai cutucar, precisa mexer onde tá te incomodando, onde você pode mudar. Então, isso é importante você saber. Nem todas as sessões você vai sair livre, leve e feliz. Algumas você vai sair pensativa, você vai sair mal, você vai sair fazendo uma reflexão diferente daquela que você costuma fazer no dia a dia. Sim. E faz parte do processo, né? Do amadurecimento, do crescimento. Então... E autoconhecimento, principalmente. Porque na terapia você descobre muitas coisas que nem imaginava. Então, por isso a gente diz, não é uma conversa qualquer. A gente tem todo um aparato por trás. A gente estudou 5 anos para isso, então, pelo menos 5 anos, né? Então, essa é a diferença. Sim. E é uma escuta. Sim, e é uma escuta diferenciada, né? Não é um amigo que tá lá te dando uma opinião, só uma opinião de acordo com as experiências dele. É alguém que estudou para isso e que vai te ajudar a organizar os seus pensamentos, organizar a forma como você está olhando para tudo, né? Sim, isso é fundamental. Sim. Então, tem algumas coisas que a gente, durante o processo, indica para as pessoas que estão sofrendo de ansiedade. Então, como combater a ansiedade? Primeiro, você tem que se conscientizar, identificar esses gatilhos que a gente já falou. O que está acontecendo? Tem algum problema no trabalho, na família? O que faz a sua ansiedade ativar? É fundamental você pensar sobre isso e você chegar a uma conclusão sobre isso, porque é a partir disso que a gente consegue traçar medidas para você tomar ações diferentes daquelas que você está acostumado. Porque nosso cérebro, ele funciona por repetição. Então, você está sempre acostumado a repetir um determinado padrão. E isso te leva a ficar mais ansioso. Então, a terapia, o que ela vai fazer? Vai fazer você olhar diferente para aquilo que está acontecendo e para como você está se comportando. Então, conscientização e identificação do gatilho é a primeira coisa que a gente, no processo de terapia, a gente vai procurar saber de onde a sua ansiedade vem e por quê e o que está acontecendo. Então, o que a gente sempre... o lema é assim, você tem que se perguntar o que está causando a minha ansiedade? O que eu estou pensando quando eu fico ansiosa?
Então, essas perguntas são fundamentais. Assim que você consegue organizar o seu pensamento em relação a isso, o processo fica muito mais fácil. Sim, sim. E também analisar se você tem algo que você possa fazer em relação a isso, né? Então, tô ansiosa para a reunião de amanhã. Tem alguma coisa que você realmente possa fazer? Tem, posso estudar. Tá, não tem. Vamos supor que seja uma situação que não tem o que fazer, aí a gente parte para outras técnicas, né? Como relaxamento, a respiração. Então, é identificar e olhar o que eu posso fazer em relação a isso, né? Qual o meu papel? Até aonde eu posso ir? Eu não tenho nada para fazer, então o que eu posso fazer para lidar com isso de outra forma, né? Eu acho que é fundamental a gente ter isso consciente. O que eu posso fazer para lidar de outra forma com essa situação? É o papel da terapia, a gente descobrir o que fazer de diferente. Então, sim. Tem outras coisas que a gente pode fazer? Tem. Como a Carol falou, estratégias de relaxamento. Sim, a respiração. Você aprender a controlar a sua respiração é fundamental. Porque a maioria das pessoas, quando se sente ansiosa, fica com o coração acelerado, às vezes fica ofegante, fica vermelha, fica tensa. E você não se percebe respirando. Tá certo que a gente não percebe a nossa respiração no dia a dia. Só que assim, no momento de ansiedade, o nosso corpo, ele trava. Então, é muito importante que a gente tome cuidado com a respiração e preste atenção nela. Então, respirar devagar, profundamente, fazer os exercícios, deitar. Se você puder fazer isso deitado à noite, no escuro, antes de dormir, você vai ver já uma melhora, assim. Isso é um processo gradual. Não adianta você falar, nossa, fiz 1, 2 vezes e não funcionou. Não, isso tem que ser direto. Sim. Sabe? Para você poder aprender a técnica. Não é simplesmente respirar, é uma técnica. Sim, sim. E funciona, né? Porque tá tudo conectado, a nossa mente e o nosso corpo. Então, às vezes as pessoas não dão bola, falam, ai, que exercício chato, ou não faz sentido, não vou fazer. Mas tá tudo conectado. Então, se você relaxa o corpo, se você respira mais devagar, o corpo vai enviando sinais para o cérebro de que tá tudo bem. Se você respira muito curto, né, muito ofegante, o corpo também envia sinal para o cérebro que envia de novo para o corpo de que tem alguma coisa errada e de que ele tem que se preparar lá para lutar. Então, o relaxamento e a respiração diafragmática são muito importantes para ajudar a mandar essa mensagem para o cérebro de que tá tudo bem, vamos relaxar. Vamos dar uma acalmada, né? Não tem necessidade de sair correndo ou lutando por aí. Porque você não tá numa situação de perigo. Tá tudo bem. É aquela questão que a gente estava falando agora. Pensar, refletir sobre o que você está pensando. Meu pensamento condiz com a realidade? Isso é fundamental. Exato, exato. O nosso corpo, falando fisiologicamente, ele não vai saber a diferença de um risco, por exemplo, de um assalto, uma ansiedade, você está em frente a um risco de verdade, ou um risco que você está pensando lá na frente na reunião de amanhã. Ele vai interpretar da mesma maneira, então seu coração vai acelerar da mesma forma. Por isso que de novo, muito importante olhar para o que a gente está pensando, olhar, né, para o que está causando, como que a gente pode lidar, relaxar, fazer a terapia. Não tem. E os exercícios? Tem gente que fala, eu detesto fazer exercício. Gente, se vocês soubessem o quanto os exercícios ajudam no controle da ansiedade, muito, muito mesmo. Porque o exercício, ele libera os hormônios do bem-estar no nosso corpo. E eles diminuem os hormônios do estresse. Então, ao mesmo tempo que ele aumenta o bem-estar, ele diminui o estresse. O exercício é maravilhoso. E assim, você pensar, eu detesto academia, não tem problema. Você pode fazer qualquer outro tipo de exercício. Você pode dançar, por exemplo. Ou então fazer natação. Ou qualquer outra coisa que movimente o seu corpo. Aí você pode escolher alguma coisa que você goste, que você se identifique. E vai.
caminhada, é muito legal fazer caminhada. Sim. E não precisa fazer tanto assim por dia. Se você se exercitar meia hora por dia, já é o suficiente para você sentir uma melhora. Então, invistam sim nos exercícios, numa dieta saudável, porque os alimentos também têm impacto no nosso corpo. Quando você pode perceber a diferença de comer coisas gordurosas de comer coisas saudáveis. Quando você come alguma coisa gordurosa, logo você se sente cansada, logo você se sente pesada, estufada. Diferente de quando você tem uma alimentação legal, mais saudável, com menos industrializado, com comida, né, natural. Então, assim, tem o relaxamento, tem a comida, tem a identificação do gatilho, tem a organização dos pensamentos. Sim. Para algumas pessoas, até o café, né, estimula mais ainda a ansiedade. Sim, em doses altas, o café estimula mesmo a ansiedade e aí é legal dar uma maneirada. Sim, A Emily está falando que ela usava a caminhada para refletir sobre o dia e o que tinha para fazer dali para frente. É isso mesmo. Esse tempo é seu, então você coloca os seus pensamentos organizados, né? Então você está cuidando do seu corpo e da sua mente. Sim, é muito importante. E realmente virou um momento para você refletir, né? Para você ter como se fosse uma válvula de escape mesmo. Às vezes o dia foi corrido, foi pesado, e aí você consegue descontar tudo lá. É muito importante. É ótimo. Continue caminhando, Emily. Você vai ver que ajuda bastante. Sim. E a gente tem um exercício de visualização guiada, né? Um áudio que você gravou. Eu tenho uma lista de transmissão no WhatsApp sobre ansiedade. E eu mandei para eles um áudio que eu gravei sobre uma técnica que se chama visualização guiada. Essa técnica também ajuda muito no controle da ansiedade, principalmente à noite, quando você está deitada na cama para dormir. Assim como os exercícios de respiração, é uma técnica de relaxamento, então você tem todo um sisteminha para você poder fazer esse exercício. Então, deitada, luzes apagadas, tentar relaxar nesse momento e aí você coloca a técnica em prática. Então, como é que você vai fazer isso? Se você quiser o áudio de visualização guiada, você manda um WhatsApp pra gente, com o seu nome e tal, falando que você tem interesse em receber o áudio, e aí a gente te manda. Então, nossos contatos estão na nossa biografia aqui no Instagram mesmo, é só você entrar na nossa página inicial que vocês têm o link de redirecionamento direto para o nosso WhatsApp. E aí, se vocês quiserem, a gente manda o áudio. Então, manda lá um WhatsApp pra gente com seu nome dizendo que quer receber o áudio de visualização. Sim, é bem legal. E ajuda muito. Mas alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Vocês costumam praticar respiração, algo, relaxamento ou atividade física? Conta aí pra gente. Porque também tem a parte do tratamento, né? O que você pode fazer para tratar? Terapia. Mas não só terapia, mas terapia principalmente. Sim. Então, alguém aí já tentou meditar, por exemplo? Fazer yoga? Dizem que, assim, yoga é fantástico para você se conectar com o seu corpo, com a sua mente. Então, yoga, meditação. Claro, a terapia. Muitas vezes a terapia junto com os medicamentos. Florais, tem gente que usa florais. Terapias alternativas, né, que se chama. Então, se alguém aí já usou, conta aqui pra gente como é que foi, como é que se sentiu, se achou que melhorou, se ajudou. Sim. E para quem está começando a fazer meditação, até a yoga, eu acho, no começo pode parecer muito difícil, né? Porque você tenta se concentrar e vem o pensamento, você tenta se concentrar e vem de novo. Mas é prática, né? Assim como tudo na vida,
é prática e é insistência. Sim, é visualização guiada também. Eu já tive relato de que no começo era difícil, na primeira, segunda vez foi mais complicado, mas que conforme foi treinando e fazendo, melhorou e aí conseguiu ficar num nível que a pessoa se sentiu mais relaxada. Então, tudo é treino, gente, não adianta. Como a gente já dizia aqui, não existe fórmula mágica para ansiedade. A gente tem que seguir alguns passinhos aí. E assim, a gente vai evoluindo, então. Sim. É isso mesmo. Acho que no geral é isso, né? Deixem aí pra gente também sugestões de outras coisas que vocês queiram que a gente converse, outros assuntos, não sei. Sim. Que vocês tiverem interesse, a gente faz. Sim, Sei lá, depressão, essas doenças que a gente mais vê ultimamente, né? Que estão mais em alta, vamos dizer assim, a gente pode falar sobre elas também. Então, se vocês quiserem, tiverem dúvida, manda pra gente no direct. Sim. E a gente faz também. Sim. Acho que é isso. Nós duas atendemos online. Tem as listas de transmissão. E também tem um monte de informação, né, na bio. Qualquer coisa é só chamar no direct. A Emily tá falando que adorou. Muito obrigada, Emily, pela presença. Emily, pela sua participação. Sim, eu tinha visto lá em cima os comentários dela, né, do grupo lá com a Thaís, que foi bom, que ajudou. Que bom que te ajudou, que você tá tentando aí colocar em prática. Continue. Então é isso. Agradecemos a presença de todo mundo. Mandem mais sugestões, né, pra gente continuar fazendo. E sigam a gente. Vocês que seguem a Carol, sigam. E os meus seguidores queridos também sigam a Carol. Sim. Porque nós somos praticamente irmãs de psicologia. Nós estamos juntas desde sempre. Então, sim, desde 2008. Nossa. 2008. Não pode revelar a idade. Não, por mais de 10 anos. Vou deixar o seu Instagram aqui. Qual que é? É Psi Renata Simões, né? @psi.renatasimões. Será que consigo escrever? Lá tem bastante conteúdo de ansiedade, de autocuidado, de amor próprio, que às vezes a gente precisa de umas doses diárias de amor próprio. Então, lá eu falo bastante sobre tudo isso. Hoje, por exemplo, teve post sobre raiva. 3 formas de como você pode lidar com a sua raiva. Também faz parte da ansiedade. Quando você está ansiosa, você fica irritada, com raiva. E aí, o que você faz? Como é que você reage? Então, sim. Bem legal, sigam lá. E entrem aqui também no Insta da Carol. Sim. Isso, então. Então, tá bom. A gente se vê na próxima live. Então, não esqueçam de deixar sugestões, dicas e temas pra gente. Tá bom? Sim, tá bom. A Emily vai lá seguir a Emily. Isso aí, Emily. Tô te esperando lá. Sim. Então tá bom, pessoal. Obrigada. Obrigada, Rê. Obrigada, e até a próxima. E até a próxima. Até, um beijo. Tchau, tchau.